E aí, fantasmas? Sejam muito bem-vindos ao Ligenga. Pokémon definitivamente virou uma maluquice. Pokémon Legends EA sequer foi lançado e já estamos falando sobre supostos vazamentos da 10ª geração da franquia, que nem anunciada foi. Esse é o tamanho do buraco que a Pokémon Company e a Game Freak se meteram desde o ano passado com o Tera Leak, o vazamento de mais de 1 terabyte de informações confidenciais sobre a maior franquia do mundo. Lógico que as empresas podem mudar os seus planos e o que havia sido pensado em 2024 não ser mantido nas versões finais dos jogos, mas seja como for, a vida delas foi muito atrasada pelo Tera Leak. E a gente fica nas mãos desses supostos leakers. Sempre que dá na telha, eles soltam alguma informação. Dessa vez vamos começar pelo CentroLeaks. Já ficou bastante claro que o CentroLeaks apenas reposta os supostos vazamentos e que eles não têm uma fonte primária dentro da Pokémon Company, mas de alguma forma eles conseguem ter acesso a quem teve acesso ao Tera Leak. Nessa semana o CentroLeaks confirmou que a 10ª geração vai ser uma, abre aspas, aventura oceânica. Isso não é nenhuma novidade, a gente já vinha falando que os jogos da Gen 10 provavelmente se passariam num arquipélago inspirado na Grécia. A novidade é que o CentroLeaks cravou que os games com o codinome Gaia se passarão nas Cíclades. As Cíclades ou Cícladas são um grupo de mais de 200 ilhas no norte do Mar Egeu, situado entre Europa e Ásia, pertencente à Grécia. Elas são parte de uma das 9 regiões geográficas gregas, as Ilhas Egeias, compostas ainda pelo Dodecaneso, outro grupo esse formado por 15 grandes ilhas e 93 ilhotas, apesar do seu nome significar apenas 12 ilhas. Bom, mas voltando às Cícladas, as principais são Amorgos, Anaf, Andros, Antíparos, Céus, Delos, Donussa, Folegandros, Ios, Iracleia, Símolos, Cufonísia, Cítino, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Santorini, Esquenussa, Sérifo, Sífinos, Cícinos, Ciro, Terácia e Tinos. Todos nomes bem gregos, né? Já o nome Cíclades significa ciclo, afinal essas mais de 200 ilhas formam um círculo ao redor da principal, a ilha sagrada de Delos. Esse é o local de nascimento dos deuses Apolo e Ártemis, e atualmente ser patrimônio mundial da humanidade. Acho que todo mundo em maior ou menor grau sabe o quanto culturalmente a Grécia é riquíssima, então se isso for confirmado me parece um grande acerto da Game Freak, afinal terão um cenário muito bonito e um pano de fundo bem vasto que eles podem explorar livremente na 10ª geração, que diga-se de passagem, segundo o Tera Leak, está prevista para ser lançada no ano que vem, quando o Pokémon comemora 30 anos e será exclusiva do Nintendo Switch 2. Mas além do CentroLeaks, apareceu um novo personagem nesse cenário de supostos vazamentos da franquia. Eu tô falando do perfil Mut no Twitter, que teria vazado a nova mecânica geracional, aquela que vai substituir a terastalização na 10ª geração e entrar no hall de Mega Evolução, Z-Move e Dynamax e Gigantamax. Claro, isso não tá 100% confirmado, é só um suposto vazamento, dá até pra gente tratar como rumor, então não criem muitas expectativas. Além disso, todos os nomes mencionados aqui são criados pelo Mut. Por exemplo, ele começa falando de um grupo chamado Majin. Esse seria um grupo de seres extradimensionais liderados por uma figura misteriosa. Esses deuses, entre aspas, são capazes de possuir tanto pessoas quanto Pokémon. O folclore regional de Gaia afirma que esses Majins ergueram as ilhas do próprio mar, e são as divindades guardiãs de suas respectivas ilhas. Mas continuando, os Majins, ao possuírem um receptáculo suficientemente poderoso, são capazes de canalizar o seu próprio poder para a realidade e moldar os seus domínios à sua imagem. Isso vai justamente ao encontro do que eu acabei de falar. Sendo extremamente poderosos, esses deuses podem modificar a realidade, criar a sua própria realidade e modificar a matéria, seus domínios, ou seja, as suas ilhas, fazendo com que elas tenham características à sua imagem. Um outro grupo da mecânica geracional são os receptáculos, que a gente mencionou anteriormente. Eles seriam Pokémon extremamente poderosos que poderiam ser possuídos pelos Majins. Segundo o Leaker, existe uma arte conceitual mostrando o líder dos Majins possuindo um Pokémon lendário ou mítico e que ele concede um poder incrível, além de algumas leves mudanças de coloração e uma aura visível semelhante às concedidas aos Trial Boss. Imagino que ele esteja se referindo aos totens de Sun Moon. Esse receptáculo vai ser o Locus, o lugar onde estará o poder dos Majins.
e ganham a capacidade de moldar o ambiente, desencadear ataques incrivelmente poderosos e muito mais. Por enquanto, essa mecânica está sendo chamada de apoteose. Quando um receptáculo segura um item específico de um Majin, o Pokémon vai ser abençoado por ele, levando a mudanças nos atributos do Majin. Se ele for mais ofensivo, vai oferecer mudanças nos atributos ofensivos, e imagino que se for mais defensivo, modificará os stats defensivos. Aparentemente, na ativação da apoteose, nuvens envolvem o Pokémon em um vórtice giratório e raios caem abençoando um Pokémon. Isso me lembra uma imagem que eu postei recentemente no Twitter, do Pokémon Masters X, onde a Iono e a Elissa aparecem com o Raging Bolt e o Thundurus, elas utilizando vestes bem gregas, e num cenário que lembra exatamente isso, vórtices, raios e bênção. Pode ser só uma coincidência, ou eles já dando pistas da 10ª geração. Tem um último grupo de Pokémon chamado pelo Mute de Apóstolos, que vão ganhar mais benefícios com a apoteose do que outros. Essas espécies vão ser sintonizadas com um Majin específico, e quando usam a apoteose com o item daquele Majin, eles realmente ascendem, ganham o que é funcionalmente uma mega evolução, a imagem do seu Majin. Então a gente teria os Majins, a gente teria os receptáculos, e dentro do grupo dos receptáculos a gente tem alguns que se destacam, os apóstolos. E se os receptáculos são Pokémon particularmente poderosos, mas dentro deles existem os apóstolos, será que os receptáculos são basicamente todos os Pokémon encontrados na 10ª geração, ou alguns com traços específicos, mas não muito raro em Gaia, o que permitiria basicamente toda a Pokédex da 10ª geração participar dessa mecânica, como acontece com a Terastalização e com a Dynamax, mas com alguns Pokémon específicos a mecânica vai ter um impacto especial, como acontecia com a Gigantamax, por exemplo. Esses seriam, na minha opinião, os apóstolos. Lógico que eu estou teorizando e interpretando as informações dadas pelo Mute, e se você acha que eu dei uma viajada e entendi alguma coisa errada, você pode deixar aí nos comentários. Existe um grupo de 8 apóstolos já escolhidos internamente pela Game Freak, e que estariam supostamente finalizados, com arte conceitual e praticamente confirmados na 10ª geração, e foram vazados pelo Mute. Ele fez isso através de uma charada que aparentemente coloca a primeira letra do Pokémon ao lado da geração dele. Por exemplo, o primeiro tem a letra K e o número 7. Seria um Pokémon da 7ª geração que começa com a letra K, por exemplo, Komala, Como e outros. O Mute disse que ainda existe um outro grupo de 24 apóstolos que estariam sendo planejados, e alguns Pokémon foram propostos supostamente para esse grupo em reuniões da Game Freak com investidores e parceiros. E por fim, um terceiro grupo, aí de 41 apóstolos, e essa teria sido uma lista enviada ao Mute por uma fonte. O perfil no Twitter CrossEmolga me poupou do trabalho de pesquisar todos os Pokémon que começam com cada letra em cada geração, e aqui está o resultado ao qual ele chegou, e dos supostos Pokémon que seriam apóstolos na 10ª geração, ou seja, que interagiriam com a nova mecânica mudando de forma. Bom, pela legenda lá embaixo, todos com estrela estariam com os nomes confirmados. Então vamos começar aí pelo grupo dos 8. Esses seriam os apóstolos mais estabelecidos, digamos assim. Aqueles que têm mais chances de estarem na 10ª geração, caso tudo isso seja confirmado. Então, ó, N1 e N1 seriam Nidoking e Nidoqueen. A 10 seria um novo Pokémon da 10ª geração, aparentemente inspirado no macaco, e vale lembrar que existe um gorila desenhado no Scarlet e no Violet Book da 9ª geração, que nunca apareceu canonicamente como um Pokémon. G3 e G4 seria Gardevoir e Gallade, o que me parece curioso, já que eles acabaram de ganhar a forma Paradox, o Iron Valiant, e aí alguns que não estão confirmados. Como eu disse anteriormente, tem um Pokémon que começa com a letra K da 7ª geração, que seria um apóstolo. Ele pode ser Como, Komala ou Kartana. M1 pode ser Muk, Machamp, Mr. Mime, Marowak, Moltres, Mewtwo e Mew. E D5, Pokémon que começam com a letra D na 5ª geração, Druddigon, Darmanitan e Durant. Aí a gente chega no grupo dos 24, nesse quadrado azul à direita. Supostamente confirmados estão Keldeo, Klefki, Wobbuffet, Flygon e Surfet. E alguns que a galera ainda não decifrou, que começa com a letra T da 9ª geração, Tinkaton, Terapago, Statsugiri e Toadscrew, B da 5ª, Buffalent, Braviary, Bisharp, Beheeyem e Bertic, A da 6ª, Aegislash, Aurorus, Aromatisse e Avalanche, M da 7ª, Mimikyu, Minior, Mudsdale, Melmetal, Magearna e Marshadow. Tem mais um da 5ª geração, que começa com a letra M, Musharna, Mienshao, Maractus, Mandibus ou Meloetta. B4 pode ser Bibarel, Baixodon ou Bronzong. D1 pode ser Dugtrio, Dragonite, Ditto ou Dewgong. P1 pode ser Parasect, Pidgeot, Persian e Pinsir.
e R1 pode ser Raichu, Raticate e Rapidash. Na esquerda a gente tem o grupo dos 41. Aparentemente estão confirmados Venusaur, Charizard, Blastoise, Rillaboom, Cinderace, Inteleon, Incineroar, Plusle e Minun, Phione e Manaphy, Regirock, Regice, Registeel, Cerulege e Armarouge, Kingdra, Tyranitar, Blacephalon. Um dos sugeridos seria um Pokémon com a letra L da 4ª geração. Pode ser Lucario, Luxray, Lopunny, Lickilick, Leafeon ou Lamion. E outro começaria com a letra T e seria da 6ª geração. Talonflame, Tyrantrum ou Trevenant. Lá embaixo a gente vê o codinome pelo qual essa gimmick está sendo chamada, Apoteose. Lá em cima a gente vê que a Dex da 10ª geração teria 120 novos Pokémon, mas várias formas regionais. E que a intenção é que 32 Pokémon se tornem apóstolos, ou seja, mudem de forma através da mecânica da Apoteose. Um balãozinho ali no meio diz que 70 dos 120 novos Pokémon estão nos seus estágios finais de desenvolvimento. E na parte de baixo, a gente vê uma explicação breve do que eu já falei sobre essa mecânica. Tem esse Divine Sigil, que seria o item que conecta os Magins ao Apóstolo. Tem o próprio conceito de Magin, que seriam esses deuses. O líder desses deuses tem como codinome confirmado Diabolos. E ainda foram dados como exemplo Poseidon e Hades. Eis a questão sobre esses Magins, se são Pokémon, se são seres humanos que transcenderam ou se são seres completamente diferentes de qualquer coisa que a gente tem conhecimento no mundo Pokémon. E por fim, os receptáculos, os Vessels, que são os Pokémon que serão possuídos pelos Magins, particularmente poderosos, que podem moldar as ilhas às suas imagens. Um começaria com a letra D, seria Deoxys, Dialga, Darkrai ou Diancie, e aqui foi colocado apenas Pokémon lendários, e Poseidon e Hades, os outros Magins dados como exemplo, também teriam os seus receptáculos. Sendo esse o nosso primeiro contato com essa possível mecânica geracional de Gaia, tudo parece ainda muito complicado de se entender. De novo, de forma resumida, o que parece que existe uma hierarquia na Apoteose. Lá em cima os Magins, os deuses, que criaram a região da 10ª geração, fazendo as ilhas perfurarem o mar. Abaixo dele, os receptáculos, Pokémon poderosos, supostamente lendários, que podem ser possuídos pelos Magins e modificar essas ilhas criadas por eles à sua própria imagem. E lá embaixo, os apóstolos, que seriam os Pokémon que através da Apoteose mudarão de formas. Agora me conta aí nos comentários o que você acha. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, inscrever-se no canal e deixa o like, ajuda bastante. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.